Olá! Fico feliz em compartilharmos da palavra de Deus. E hoje, 3 pensamentos podem estar dentro de você, enraizado na sua alma. Mas hoje, a palavra de Deus irá destruir estes pensamentos e nada mais vai te parar, diz o Senhor. Nada mais vai te paralisar, diz o Senhor. Você ouviu? Nada mais paralisará você, diz o Senhor. E 3 pensamentos havia na alma de Moisés. O primeiro deles é Êxodo 3:11. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Este era o pensamento que tinha na alma de Moisés. E nós podermos nos reconciliado com Deus, sim, temos a honra, a graça, esse favor imerecido de conversarmos com Ele sobre os pensamentos da nossa alma. E glória a Deus, porque você vai ouvir, você vai entender. Moisés diz: quem sou eu? E Deus se revela para Moisés: eu sou. Você ouviu? Lá no verso 14, Deus ele diz para Moisés: eu sou o que sou. Dizes a eles: eu sou, me enviou a vós. E você vai entender que nesse relacionamento que nós temos com Deus, você e eu não precisamos ser nada, porque nós temos conosco o eu sou. Eu sou, Moisés, tudo que você precisa, sua família precisa, seu povo precisa, seus irmãos precisam. Mas Moisés diz para Deus: quem sou eu? Quem sou eu para falar com Faraó? E talvez, e sim, este é um dos pensamentos da tua alma. Quem sou eu? E esse pensamento de inferioridade, quem sou eu? Se eu na minha vida não tive muita escolha, eu segui o fluxo da vida. Como assim, Lília? Moisés, se nós olharmos para sua história, que escolha Moisés teve? Moisés, ele experimentou ainda bebê, pequeno, indefeso, uma situação vulnerável, quando Moisés estava num cesto, no rio Nilo, ele estava humanamente sozinho. Ele estava ainda bebê, experimentando uma situação vulnerável, um caminho vulnerável, um caminho que não sabia onde ia dar, um caminho que não sabia se daria em morte ou vida, um caminho que não sabia se ia dar livramento. Ou seja, Moisés, é eu e você. Temos uma história neste mundo vulnerável, uma história aonde nós não tivemos escolha, mas nascemos debaixo de um decreto, nascemos debaixo de uma circunstância, e aquela circunstância muito fez sofrer a nossa alma. Por mais que Moisés ele estivesse lá com a filha de Faraó, Moisés não era daquele ambiente. E nós, irmãos, não somos do mundo. Fomos enviados ao mundo. É por isso que não nos encaixamos. É por isso que não nos sentimos à vontade. Então Moisés, ele está ali naquele ambiente, mas ele não pertence àquele ambiente. Mas aquele ambiente, Deus proveu um livramento. No caminho vulnerável, Deus colocou a salvação. A salvação que salvou a vida de Moisés. E Deus proveu a salvação para nós que fomos enviados a esse mundo, mas que antes de nós chegarmos aqui, Jesus Cristo, meu irmão e seu, que estamos em Cristo e entregamos a vida para Ele,
e fazemos parte da sua família, a família de Deus. Então Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele veio antes de mim e de você. Pagou pelas dívidas que eu e você nem sabíamos que cometeríamos, nem sabíamos que existiríamos, mas Deus já nos conhecia antes de chegarmos ao ventre da nossa mãe, porque a palavra diz, a palavra de Deus diz, que aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou a ser a imagem de Jesus Cristo, para que ele seja um com muitos irmãos. Então eu e você fomos criados para ser irmão de Jesus Cristo. E no meio desse caminho vulnerável, dessa vida vulnerável, nós tivemos livramento. Nós saímos do caminho da morte e agora estamos no caminho da vida. Mas ainda estamos no mundo. Então Deus, ele chega para Moisés e ele diz: certamente, Moisés, eu serei contigo. E eu e você não estamos sozinhos nesse mundo, porque Jesus falou. E Deus fala hoje para mim e para você. Ele nos lembra, ele traz para nossa mente consciente agora, para que eu e você possamos pensar a respeito e lembrar, não estamos só. Ele está conosco. Ele nos envia a Faraó. Ele nos envia para falar a sua palavra. Ele nos envia para realizar um projeto. Aquilo a qual Deus nos enviou. Ele diz para mim e para você: eu sou. Mas Deus diz para Moisés. Deus fala com Moisés. Nessa conversa, Deus se apresenta. Eu sou o Deus dos teus pais, resumindo. E eu sou o teu Deus. E eu e você, antes não sabíamos, mas nós descobrimos que temos um Deus, temos um Pai, alguém que nos quer tanto, tanto, tanto. Porque se alguém algum dia não quis você na vida, te abandonou, te rejeitou, então em Deus, na sua palavra, eu e você descobrimos que alguém nos quis tanto que ele enviou o próprio Filho para salvar a mim e a você. Se Jesus não viesse, eu e você não poderíamos nos relacionar com Deus, ir para a casa de Deus, mas por causa do posicionamento dele, nós fomos salvos. Nós, seus irmãos, criados para ele. Então Deus, ele fala para mim e para você. Nós que temos esse acesso a ele. Vocês não precisam ser, porque eu sou e eu estou com vocês. Eu vou com vocês aonde eu estou enviando vocês. Eu vou com vocês aonde eu estou pedindo para vocês ir. Eu não sei o que Deus pediu para você fazer. Na vida de Moisés, Deus usaria a sua boca. O que nós precisamos entender é que Deus é. E o que eu e você fazemos, Lilian? Nós obedecemos. Primeiro nós cremos naquela palavra que ele está falando para nós. E depois nós obedecemos. Por quê? As palavras que estavam na boca de Moisés era de quem que falava para ele, que ensinou a ele, que você verá comigo? Deus. Quem manifestou o seu poder no Egito e libertou o seu povo? Deus. Não foi Moisés. Moisés era um profeta, aquele que falava as palavras do que Deus iria realizar. Então Moisés tinha que crer. Para quê? Para se movimentar, para sair do lugar, para seguir a direção. Moisés, ele tinha que confiar que Deus é. E por isso, ele teria que seguir a direção. Moisés tem que confiar, e eu e você, que Deus ele é. Por isso que nós saímos do lugar. Você está entendendo? Nós temos que ter nesse pensamento da nossa alma. Eu não sou, mas quem está comigo é. Faraó, ele pode ter poder no mundo, estabilidade, recurso, mas Deus disse uma palavra: eu serei contigo. Foi isso que ele disse para Moisés. Então quem é mais poderoso agora? Moisés. Por quê?
Porque carrega a presença de Deus. Porque carrega a presença de Deus. E eu e vocês não estamos só nesse mundo. Então você sabe. Se você ainda não sabia, você é filho de Deus. Você é um escolhido de Deus. E Ele proveu a salvação da tua vida nesse mundo. Então agora, assim te diz o Senhor: eu sou e eu estou contigo. Então vá fazer o que eu, o Senhor, disse para você fazer. Sim, porque lá em Êxodo 4, o segundo pensamento de Moisés a respeito de si mesmo, ele diz, aqui é sobre ele. Primeiro pensamento, quem sou eu? Segundo pensamento, ele diz lá no verso 10, 4:10. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente. Eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo. Então veja, ele está dizendo, eu não sou eloquente há muito tempo. Até agora, eu não sou eloquente. E nem desde que o Senhor, falou comigo, nada mudou. Eu continuo não sendo eloquente. Então, para exercer o que Deus estava pedindo para Moisés fazer, no pensamento da alma dele, ele achava que ele precisava ser. Você está entendendo? Porque ele disse, eu não sou eloquente. Então ele achava que precisava ser eloquente, ele achava que precisava de um curso de oratória, ele achava que precisava falar bonito, ele achava que precisava saber mexer com computador, com rede social. Eu não sei o que você está dizendo para Deus. Eu não sou. Mas lembra o que Deus se apresentou para Moisés e disse para ele? Eu sou. Não é sobre eu e você ser. É sobre quem estar conosco. Ele disse que ele é. Então, se ele é, vai você, Moisés. Vai, Moisés. Vai, Lilian. Vai, porque eu te salvei. E grande é a obra que eu tenho na tua vida, diz o Senhor. Só me obedece, porque o milagre quem vai fazer sou eu, porque os sinais quem vai fazer sou eu, diz o Senhor. É o meu poder, é a minha glória. Você está entendendo? Deus usou a boca de Moisés. Deus usou aquilo que Moisés tinha nas mãos, mas o cumprimento da palavra, os sinais, o milagre, isso foi Deus que fez. Ele mexeu até com o cérebro de Faraó. Como assim? Deus endureceu o cérebro dele. É um cérebro, não é que o cérebro é duro, não é isso. É uma pessoa que não deixa uma aprendizagem, um conselho entrar dentro do seu cérebro para trazer mudança. Se fechou para tudo, só faz o que quer. Isso é um cérebro endurecido, é um coração endurecido. Você está entendendo? Mas não viemos falar de Faraó. Deus vem aqui para falar a mim e a você. Primeiro, você não precisa ser, porque eu sou. Eu sou. E não se ache inferior, diz o Senhor, por causa de Faraó. Eu não sei quem você está olhando e está dizendo como Moisés. E Deus está dizendo, não se sinta inferior, porque eu estou com você. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que há um poder dentro de nós. Irmãos, é o Espírito Santo. Faraó não tem esse Espírito que é poderoso e nós esquecemos. Porque começamos a olhar para o outro, para o que ele tem aqui neste mundo que vai acabar. Mas o que eu e você tem é sobrenatural. Eles não entendem, mas eu e você entendemos. Então entenda. Moisés disse, eu não sou, mas Deus disse, eu sou. E ele diz para Deus, ele diz assim, continuando, ele fala, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Então agora, ele não sabia quem é. Quem sou eu? Se sentindo inferior. Segunda coisa, não sou. Terceira coisa, sou lento. Lento de fala,
lento de língua, lento de fala, lento de língua. Então, Moisés tinha tantos pensamentos de que ele não era, e de sobre a sua deficiência, a sua dificuldade na fala. Mas Deus é um Deus poderoso, e é por isso a importância do nosso relacionamento com Ele, porque neste momento Deus cura a alma de Moisés com as suas palavras, porque a palavra de Deus, aqueles que as acham, é vida e cura e saúde para todo o seu corpo, porque se as palavras de Deus estiverem aqui, então há o quê? Saúde no seu corpo, porque o cérebro, ele está o tempo todo se comunicando com o seu corpo. E neste momento, Deus diz para Moisés, quando ele está dizendo que é lento, quando ele está dizendo isso, ele fala a seguinte forma: e o Senhor lhe disse, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, Senhor? Então Deus está dizendo para mim e para você, foi eu que fiz você assim, diz o Senhor. Foi eu que fiz todas as coisas. Eu conheço você. Eu te formei no ventre da tua mãe. Porque Deus está dizendo para Moisés, eu fiz o surdo, eu fiz o cego. Então, eu fiz essa dificuldade em você. Eu sei, Moisés. Eu fiz o homem, eu fiz você, Moisés, eu fiz você, Lilian, eu fiz você, por mais que eu não conheça o teu nome, aquele que te criou e te formou no ventre da sua mãe, foi ele que te fez. Então ele sabe da dificuldade que você tem em algumas áreas. Mas veja, lembra que quando você começou a conversar com ele e ele se apresentou para você como seu Deus, ele disse, eu sou. Então você não é, mas ele é. Você não tem, mas a presença dele, o favor dele está sobre você. Então não é sobre eu e você. Ele está dizendo, eu fiz você desse jeito, diz o Senhor. E a palavra diz no verso seguinte, para encerrarmos, portanto vai, Moisés vai fazer o que eu te ordenei. Vai fazer, porque eu já te disse, eu já te curei nos pensamentos da tua alma. Que eu sou, Moisés, tudo que você precisa que eu sou, para você, sua família, meu povo. E ele diz, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. Então a ordem do Senhor é vai, começa a andar, começa a caminhar, começa a fazer. Você vê que foi evoluindo as palavras, não é? Foi evoluindo, porque quando nós começamos e Deus vai dando um comando, daqui a pouco Deus dá outro comando, e enquanto você não começar, enquanto você não caminhar, enquanto você não sair da zona da paralisação, de ficar pensando a respeito de si mesmo, mas trazer para o pensamento da sua alma, eu vou porque Ele é comigo, eu vou fazer porque Ele é o que eu não sou, Ele é o que eu preciso, então você obedece e Deus, Ele faz o milagre. E Deus, Ele faz o que eu e você não podemos fazer. Então Deus diz o quê? Eu serei com a tua boca. Ele não está dizendo que tem dificuldade com a boca. E Deus está dizendo, eu serei com a tua boca. Eu serei com a tua boca. E a palavra diz, e te ensinareis o que dirás. Ou seja, Moisés, tu só vai sair desse lugar e ir lá em Faraó e dizer para ele o que eu quero. É só isso, Moisés. E é eu que vou te dizer o que tu vai falar. Não, Moisés, tu não precisa ler 50 mil livros. Não, Moisés, tu não precisa saber de tudo. Eu só preciso que tu fale o que eu, o Senhor, vou te ensinar para você falar. Você está entendendo? Você pode estar como Moisés, não se sente preparado, não se sente seguro. Então você está falando o tempo todo sobre você. Não me sinto assim, não sou assim, não penso assim. Mas quando nós começarmos a entendermos e a crermos, porque quando a gente crê na palavra de Deus, o próximo passo é praticar. Se ele creu
Então ele tinha que ir a Faraó. E a partir do momento que ele se movimenta em obediência, e a partir do momento que ele se movimenta em obediência, então aí vem os resultados. Então aí vem o milagre. Então aí vem a mudança. Então aí vem a transformação. Então aí vem a evolução. Então aí vem o crescimento. Você está entendendo? Tudo começou. Jesus e os 12 discípulos e um que se perdeu. E olha a semente como cresceu. Eu e você começamos como uma célula. E olha quantos órgãos nós temos. Pele, tudo quanto nós temos. Por quê? Começo. Então, você não precisa que esteja tudo formado para começar. Você não precisa saber do plano todo de Deus para começar, para fazer. Não, o que Deus está dizendo para você é vá. Então, quando você vai, você verdadeiramente creu. E aí você começa a obedecer. E aí Deus vai te dando novos comandos. E aí Deus vai dando crescimento àquilo que Ele disse para você fazer, diz o Senhor. E aqui eu não estou dizendo que você não pode fazer um curso ou não pode fazer teologia. Não é isso. Se esta é a direção do Espírito Santo de Deus e não é uma coisa que você quer fazer para você se sentir mais seguro em poder fazer o que Deus mandou você fazer, e o que Deus mandou você fazer, eu não sei. Eu não sei o que Ele pediu para você fazer. Inclusive, Ele pode ter pedido para você estudar e você está relutando. Porque você pode ter no pensamento da sua alma, alguém colocou isso dentro de você, ou a sua vida vulnerável, que você é burro, que você não aprende direito, que você não consegue estudar e aprender as coisas com facilidade. Deixa eu te dizer algo. Lembra do que a palavra está dizendo, que Deus ele te fez assim? Existe um potencial de Deus dentro de você, que Ele deu a cada um de nós. Eu posso não ter a habilidade, a facilidade de tocar instrumento. Você está entendendo? Mas Deus me deu outro dom, outro potencial, outra habilidade. Porque Deus não fez ninguém igual. Mas Deus fez eu e você de uma forma a qual Ele quer abençoar, alcançar a muitas pessoas, diz o Senhor. Então eu não sei qual é a palavra que você tem de Deus e tem relutado em cumprir, em fazer, mas saia, porque você só vai ver os milagres, você só vai ver a evolução, você só vai ver o crescimento, você só vai ver o resultado à medida que você obedecer. Deus não vai te dizer, Deus não disse para Moisés todas as pragas de uma vez, não. Deus ele foi falando para Moisés e Moisés foi obedecendo. Então, que o Senhor te abençoe. E agora, em nome de Jesus, se é esses pensamentos, quem sou eu? Não sou. E sou muito pequeno. Sou muito vulnerável. Saiba que Deus é. Pois Ele disse para Moisés. E Ele diz para mim e para você. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou com a tua boca e eu vou te ensinar, diz o Senhor. Veja, eu vou te ensinar. Eu vou me relacionar com você nesse projeto, nesse sonho. Nós temos de Deus muitas coisas. Quando nós nascemos nu, irmãos. Nós viemos nu ao mundo. A gente fomos acolhidos pelas pessoas que é os nossos pais, não é? Aqui na terra. E que de alguma forma pode ter nos machucado, nos desprezado, rejeitado. Mas aquele que te criou, mesmo quando tu estava numa vida vulnerável, sozinho, longe do pai e da mãe, Deus, ele não te abandonou. Mas ele te salvou nesse caminho vulnerável. E você está aí vivo. E você está aí respirando. Por quê? Porque ele assim quer. E Ele te formou e Ele vai te usar. O que Deus quer de mim e de você é que a gente creia na palavra. E quando a gente crê na palavra que Ele liberou, a gente se movimenta. A gente pratica a palavra de Deus. Porque é Ele. É Ele que vai fazer. Você está entendendo? Não é eu e não é você. Não somos nós. Não é.
Nunca foi sobre nós. É sobre Ele. Isaías 43. Você é meu, diz o Senhor. Eu te criei, Jacó. Fala da nossa humanidade, homem e mulher. E te formei, Israel. Em Cristo, com o Espírito Santo que tem nos guiado, e nós temos colaborado com Ele e não temos resistido, de glória em glória, temos nos separado para o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Irmãos, você não precisa ser, porque aquele que te criou, Deus, o Todo-Poderoso, Ele está comigo e com você. E o que você não é, Ele é. Ele disse, eu serei com a tua boca, Moisés. E a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Então, e aqui eu não falo de pecado, tá? Fraqueza. Que o Senhor te abençoe. Fico muito feliz em saber que Deus nos criou dessa maneira. E que o poder dele, isso, será revelado na nossa vida, nas nossas fraquezas, naquilo que nós não temos habilidade. Que o Senhor te abençoe.